pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós iremos estudar o componente curricular ciências, né? Nós iremos entender um pouquinho toda a dinâmica, né? Como funciona o ciclo da água ou ciclo hidrológico, né? Nós sabemos que a água é um importante recurso natural e que a água ela não acaba justamente porque ela perfaz, né? Ela faz esse ciclo importante, né? Que alimenta os nossos leitos dos rios, os oceanos, os mares, os lagos, enfim. Então a água não acaba porque ela ainda tem esse processo, né? Que é o chamado ciclo da água ou ciclo hidrológico, que é o responsável por manter a água à nossa disposição, né? E em diferentes estados, líquido, sólido e gasoso. Pois bem, abra aí o livro na página 32 e 33. Gostaria muito que vocês tivessem em mãos, porque eu vou explicar um por um aqui, para depois a gente visualizar nas imagens. E nós temos aqui o primeiro processo responsável, né, do ciclo da água. Primeiro momento aqui, ó, essas setinhas. Essas setinhas aqui, elas representam o momento que a água ela está evaporando, né? Então, nós temos componentes naturais importantes, como o calor do sol, os ventos, que são importantes e responsáveis por evaporar, né? Então, essa água no estado líquido, ela vai subindo em gotículas e vai condensar, né? Então essa condensação é a formação da nuvem. Quando essa nuvem fica muito carregada, cheia, ocorre um outro processo, é a precipitação. Depois da precipitação, ocorrerá o quê? A formação das chuvas. E aí, ocorrendo as chuvas, volta a água para a superfície terrestre. Mas a água fez esse percurso, caiu na superfície terrestre. Para onde ela foi? Será que ela foge? Não. A água, ela escoa para os lençóis subterrâneos, né, para os rios, né, para os mares, para os lagos. Ela é absorvida pelo solo, né, ela é também absorvida pela nossa vegetação, né. As nossas plantas, elas têm uma função muito importante nesse processo. Elas transpiram, né? Liberam gotículas de água. Como a gente transpira, as plantas também transpiram, entendeu? Se sua mãe botar uma roupa no varal molhadinha e tiver num dia bem ensolarado, quem é que vai evaporar deixando ela sequinha? Então é o calor do sol e o vento, né? Então ele evapora aquela água que está lá na roupa molhada. A mesma coisa acontece nos rios, nos oceanos, nos lagos, nos mares. Aonde tiver água, ocorrerá a evaporação, viu? E aí, vamos para o processo 2. Olha aqui, o vapor de água sobe e entra em contato com camadas de ar com temperaturas mais baixas. O vapor de água se condensa, formando gotículas de água no estado líquido. Essas gotículas formam as nuvens. E aí essas nuvenzinhas ficam lá cheinhas de gotículas de água, pronta para liberar essas águas em formas de chuvas. Olha aqui, o processo 3 do ciclo hidrológico. Tá aqui no livro de vocês, na página 32. Quando as nuvens acumulam grande quantidade de gotículas de água, ocorre a precipitação. Depois, a água da chuva atinge a superfície terrestre e se distribui para diferentes locais do ambiente. Então, vai para onde essa água? Essa água ela escorre, né? Então ela vai para o solo, para os lençóis subterrâneos, sendo absorvida pela vegetação, entendeu? Então ela tem um destino, ela tem um momento que ela vai escoar para o local certo. E por último, a energia solar e o vento, por exemplo, fazem com que parte da água presente no ambiente evapore novamente. E aí inicia novamente o ciclo da água. Por isso que eu costumo dizer que a água ela provoca uma dancinha, né? Ela evapora, ela forma-se as nuvens liberam em forma de chuva,
voltam para a superfície terrestre, escoam para os seus destinos, que são os rios, os oceanos, o solo, a vegetação absorve, né? E retorna novamente. Então, essa dancinha de evaporar, condensar, formar nuvens, ocorrer as chuvas, novamente cai na superfície terrestre. E aí ela tem um destino para onde ela vai. E não esquecer que as árvores têm uma importante função, né? A transpiração, né? A liberação de gotículas de água. E também contribui para a formação do ciclo hidrológico, né? Então é por isso que a água não acaba, porque ela está nesse constante processo de evaporar, condensar, forma de chuva, cai na superfície terrestre. Novamente, evaporar, condensar, forma nuvens, as nuvens de chuva, cai novamente, ok? E aí agora eu vou passar aqui para vocês os slides, para vocês visualizarem melhor isso aqui, né? Com a imagem fica mais bonito. Vamos lá. Olha aqui, turminha. Aqui. Primeiro processo. O sol aquece o oceano, né? As águas. Então, olha, evaporando. Depois, o número 2. Vou fazer uma setinha aqui. O número 2. A água do oceano evapora e sobe para o ar, né? Número 3. O vapor da água esfria e se condensa na forma de gotículas que formarão nuvens. Olha aqui as nossas nuvens, bem carregadinhas. No número 4, muita água se condensa, as gotas se tornam pesadas e caem no solo nas formas de chuva. Então, olhe, depois, olha aqui a chuva. Número 5, um pouco da chuva é coletada pelo solo, o resto volta para o oceano através dos rios. Olha aqui, né? E novamente irá fazer esse movimento. Vamos aqui? Melhor para a gente observar, né? Olha aqui. Vamos apagar isso aqui. Aqui. Vamos lá. Aqui, olha. O mais importante. Ciclo da água. Evaporação. As gotículas de água que saíram da onde? Dos rios, dos oceanos, né? Ela, com a contribuição do calor do sol, do vento, condensou. Olha aqui. Depois que condensou, as nuvens ficaram cheinhas de gotículas de água. Ocorreu o processo chamado precipitação. Chuvas. A água regressa aos rios e aos oceanos. Então, ela volta. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, por diversas vezes, esse ciclo ele é repetido, né? Então aqui a composição, né? Cada processo do ciclo hidrológico. Importante que que vocês entendam, que vocês saibam qual é a função de cada um. Primeiro a água evapora com a contribuição do calor do sol, do vento, a nuvem condensa, né? Aqui é condensado. Essas nuvens, elas apresentam gotículas de chuva, né, de água aí, prontas para o quê? Formar as chuvas e elas retornarem para a superfície terrestre. E aí, novamente, vai escorrer para o subsolo, as plantas absorvem, para os lençóis subterrâneos, né? Enfim, vai fazer todo esse processo. E aqui, gostaria que vocês pegassem o caderno de vocês, né? Nesse caderno, vocês irão reproduzir esse desenho aqui, né? E aí vocês vão lembrar lá do item que eu estava explicando, aonde é o primeiro processo, aonde é o segundo processo, viu? E aqui nós temos as setinhas. Gostaria que vocês pegassem o caderno e copiassem apenas esse desenho. Pode ficar bem lindo aí. Vocês podem pintar depois, né? E depois passar esse dever, essa atividade, para a professora de vocês, ok? Então, vocês façam aí as setinhas para cima, para o lado, né? Aqui a nuvem, as gotículas de chuva,
A função das plantas, eu expliquei. Elas liberam gotículas de água, né? Que vai ser evaporada. Então, mais uma vez, preste atenção aqui. Aí vocês vão enumerar. E aí, né? Mais uma vez aqui. De onde vem a água? A água que existe na superfície da Terra é sempre a mesma. Ela circula há milhões de anos no nosso planeta. Na natureza, a água encontra-se em 3 estados físicos. O líquido, mares, rios e lagos. Né? O sólido, em forma de gelo, né? E gasoso, vapor de água existente na atmosfera. Olha aqui, para ficar melhor o nosso entendimento. Sólido, aqueles cubinhos de gelo que vocês têm na geladeira aí. Líquido, aquela água quando vocês abrem a torneirinha em casa. E gasoso, a formação da nuvenzinha. Observem direitinho. Aí tem uma cruzadinha, né? Que depois eu vou pedir que os professores passem para vocês. E para finalizar, Então, vocês entenderam como funciona o ciclo da água? Será que se eu pedisse para vocês desenvolver um experimento em casa, vocês iriam fazer, gravar e mandar para a professora? Para ela analisar se está tudo legal aí? Então sim, você vai na casa de vocês, pedir a mamãe e o papai para auxiliar, né, nessa atividade. Você precisa ter um cubo de gelo, né? Esse cubo de gelo vocês irão tirar, colocar dentro de uma vasilha ou dentro de um copo e aguardar esse cubo de gelo, né, dissolver. E aí vocês vão perceber quais foram os estados, os 2 estados, porque não ocorrem os 3, ocorrem apenas os 2. Do sólido para o líquido. Vai tirar a foto do experimento e passar para a professora de vocês. Vocês querem que eu faça agora ao vivo? Querem? Então, me deixa 2 momentozinhos que eu vou pegar o material. Querem ou não querem? Eu acho que eu não vou fazer não. Eu vou esperar que vocês façam e me dê esse retorno, ok? Então, vamos lá, para finalizar nossa aula. O ciclo hidrológico é o movimento que a água percorre, ele faz, né? A água evapora dos rios, dos lagos e dos oceanos com a ajuda do calor do sol e dos ventos, né? Essa evaporação formam-se o que? As nuvens. Condensa essa água, depois essa nuvem fica cheinha de gotículas de água, ocorre a precipitação. Precipitação é a formação das chuvas e essa chuva ela vai para a superfície terrestre. Chegando na superfície terrestre, vai alimentar os rios, os lagos, os oceanos, né? Vai escoar para o solo absorve, a vegetação ela absorve, os lençóis subterrâneos absorvem essa água, né? E os demais regressam novamente. E aí provoca novamente o ciclo da água. Eu espero que vocês tenham entendido, né? E aí eu vou aguardar a atividade, as 2 atividades e o experimento, né? Uma atividade e um experimento. Até a nossa próxima aula. Um beijo e façam, né? Coloquem o nome de vocês e passem para a professora para que eu possa lembrar da atividade de quem fez. Beijo novamente. Smile and Learn. Olá, amigos! Me contaram que vocês não sabem o que é o ciclo da água. Fiquem tranquilos que eu vou explicar para vocês rapidinho. Eu sei de cor, que eu já fiz algumas vezes esse ciclo. O ciclo da água é o processo que move a água pelo planeta através dos mares, do céu e da terra. Tudo isso acontece graças à energia solar. O ciclo da água tem 3 etapas que eu vou te explicando durante a minha viagem: a evaporação, a condensação e a precipitação. Como você não pode vir comigo, estaremos conectados por essa câmera. Assim você poderá ver todo o processo do ciclo da água, tá bom? Olá, olá! Você está me ouvindo? Nesse momento eu estou no mar, que é onde vamos começar a viagem. Vocês estão vendo o sol lá em cima? Ele é o responsável por esquentar a água e transformá-la em vapor.
fazendo com que ela suba para o céu. Chamamos esse processo de evaporação. A evaporação também acontece em rios, represas, lagos, porém em menor medida. Que frio! Já no céu, o vapor esfria devido às baixas temperaturas e se transforma em gotas de água minúsculas que formam as nuvens. Este processo se chama condensação. As gotas se juntam e vão ficando cada vez maiores e caem por causa da gravidade. Assim é como a chuva se forma. Se fizer muito frio, este mesmo processo pode formar neve ou granizo. Este processo é chamado de precipitação. Essa é a parte que eu mais gosto. Hora de voltar para a Terra. Uhul! Já estamos outra vez aqui embaixo. Podemos começar o ciclo da água de novo. Que dia! O ciclo da água é cansativo. Vamos revisar o que a gente gravou. O ciclo da água é o caminho da água na Terra, passando por diferentes estados. A primeira etapa que vimos se chama evaporação, que é quando a água vira vapor graças ao sol que a esquenta. O vapor de água chega no céu e forma as nuvens, graças à condensação. Quando o vapor de água esfria, as pequenas gotas se juntam e caem em forma de precipitação. Por hoje é isso sobre o ciclo da água. Tchau, amigos!